Cumprimentar os participantes hoje da nossa roda, começando aqui no meu lado direito por Alessandra Ribeiro. Ela é economista e sócia da Tendências Consultoria. Alessandra, obrigado pela disposição de vir aqui ao estúdio. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Daniel Hittner, nosso diretor editorial em Brasília. Boa noite. E a Thaís Herédia aqui comigo à esquerda. Vamos lá ao nosso primeiro assunto. O presidente Lula se encontrou agora à noite com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes de partidos. A intenção é avançar nas pautas econômicas de interesse do governo no Congresso. Vamos primeiro a Brasília ao vivo com a nossa repórter, a Caroline Rosito. Ela tem as últimas informações ao vivo. Oi, Caroline. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, a reunião acabou agora há pouco, viu? Nesse encontro, nesse jantar oferecido pelo presidente Lula aos líderes partidários e ao presidente da Câmara também, Arthur Lira. Olha, não houve a discussão de uma pauta formal, viu? Segundo os líderes com quem a gente conversou agora há pouco, o presidente Lula aproveitou esse momento mais descontraído para tentar se aproximar dos deputados e também colocar ali algumas prioridades para o ano de 2024, mas sem fazer uma cobrança direta, né? Nessa tentativa até de uma boa relação, já que há um novo ruído aí entre os dois poderes, nos bastidores recentemente. Antes mesmo do encontro, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, lá no Palácio do Planalto mais cedo, saiu de uma reunião dizendo que o governo concordou em garantir, em cumprir o calendário de pagamento para as emendas impositivas, né? Já que essa era uma demanda do Centrão, que não gostou do veto dado pelo presidente Lula, e pelo acordo agora, o veto seria mantido e, em troca, o governo, então, cumpriria esse pagamento da forma como o Congresso quer. Até numa outra, um outro aceno, num outro gesto, nessa tentativa de boa relação, nos últimos dias também, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem sinalizando aquela questão da medida provisória da reoneração, da folha de pagamento dos 17 setores. Outra demanda dos parlamentares também que não agradou nada dentro do Congresso. Há um recuo do governo em relação a isso, com a possibilidade de rediscutir o assunto por meio de projeto de lei que, no entendimento dos deputados, seria uma forma de garantir maior discussão dentro do Congresso Nacional. Então, são os gestos que o governo está fazendo para conseguir garantir, refazer essa relação com a Câmara, principalmente. De qualquer maneira, William, a gente sabe que o foco nesse primeiro semestre do Congresso do governo será aprovar o máximo possível das pautas econômicas, já que no segundo semestre esse ritmo, consequentemente, diminui por conta da aproximação das eleições municipais. A reunião aqui no Palácio da Alvorada durou cerca de 2 horas e, como eu disse, já acabou, viu? Eu volto com você. Obrigado, Caroline. Boa noite para você aí, próximo do Alvorada. Gestos, mas vamos a números, Thaís? Você tem para nós alguns números importantes para a gente prosseguir a nossa conversa na sequência. Vamos, William. A ideia aqui é, a partir do que saiu hoje, tivemos 2 dados importantes. O primeiro deles, a arrecadação de janeiro, foram mais de 280 bilhões de dólares, como está aí na tela para vocês. Dólares não, reais. Desculpe, eu estava fechando Imagina, o se resultado. o Haddad consegue um trilhão de dólares, isso aí daria mais de 1 trilhão de dólares. Não, eu estava fechando o resultado da NVIDIA, aquela empresa de inteligência artificial, tudo em dólar, tudo em bilhão de dólar, me confundi, mas vamos lá. 280 bilhões de reais, uma alta de mais de 6,5%, um resultado surpreendente, já resultado também, já consequência, né, da pauta arrecadatória aprovada no ano passado, com tributação dos fundos exclusivos e offshores. E o segundo dado importante, conjunto de dados importante, veio da publicação do relatório Focus do Banco Central, que costuma sair toda segunda-feira, mas com a greve dos funcionários, que, aliás, foi suspensa hoje, foi encerrada hoje, agora à noite, numa assembleia. Veio hoje esses dados aqui, vieram hoje esses dados. Primeiro, uma leitura para o IPCA de 3,81%, ainda bem distante da meta de 3%, e uma melhora significativa para o PIB deste ano, de 1,60 para 1,68. O governo ainda espera 2%. A ideia aqui, Alessandra, aproveitando a tua presença conosco, é a gente fazer uma leitura de o que esse começo de ano está nos contando sobre o que vai ser 2024. Aqui no WW a gente tem falado bastante da correlação entre a necessidade do presidente Lula em manter a sua popularidade, a necessidade dele enfrentar as resistências no Congresso Nacional, a
necessidade de Haddad compor o pacote dele com medidas arrecadatórias e a atividade econômica respondendo. Então, a ideia do teu convite, da tua presença aqui, era te ouvir sobre esse conjunto. Perfeito, Thaís. Pois é, acho que a gente inicia o ano até com algumas boas notícias. E boas notícias no campo da atividade econômica, e essa revisão do PIB na Focus mostra isso. A gente terminou 2023 com uma economia um pouco mais forte do que era imaginado. Então, inclusive, tem esse efeito que a gente fala estatístico, que é carregado, isso, William, para 2024. E os economistas estão fazendo esse ajuste. Nós também fizemos, saindo de 1,5 para 1,7. Né? Algumas outras casas até revisaram para casa de 2, até um pouquinho acima de 2. Então, tem um otimismo um pouquinho maior com a atividade econômica. O outro ponto, apesar da inflação mostrar esse movimento ligeiramente para cima, para 3,81, há algumas boas notícias para a inflação, principalmente relacionadas à alimentação. Estamos observando alguns recuos importantes na parte de soja, milho, já no atacado, que chegarão no varejo. Então, inclusive, a parte de alimentação no domicílio pode ficar um pouquinho melhor, inclusive com a notícia de que o El Niño acaba um pouco antes. E do ponto de vista de arrecadação, que é esse número que saiu também, com crescimento até que ficou acima da mediana de mercado, é fato que a gente tem que olhar com cuidado, tem elementos que não são recorrentes, mas veio um número forte. Né? É fato que os desafios do lado fiscal ainda continuam na nossa avaliação, mas a gente pode ter uma economia com um crescimento um pouquinho melhor e uma inflação um pouquinho menor do que imaginado no final do ano passado. O que a Alessandra caracterizou com boas notícias, Daniel Hittner, mexe de que maneira na relação do Lula com o Lira? Acho que não só... o problema não é só Lula e Lira, o problema é Câmara e Lula e Câmara e Lira. Deixa eu explicar um pouquinho o que eu quero dizer. Percebe-se claramente que existem 3 grandes frentes de insatisfação ali entre o baixo clero, entre aquele monte de deputados que entregam votos e que são muito importantes, independentemente de qual partido, se de esquerda, direita, centro, para aprovar pautas econômicas importantes. Acho que essas 3 grandes insatisfações são as seguintes. Pagamento, execução de emendas parlamentares, impositivas ou não impositivas, um esvaziamento muito grande das comissões setoriais e uma dificuldade ali dos deputados de ter domínio sobre o que vai ser votado ou não vai ser votado. Isso está muito concentrado em Arthur Lira, que ganhou superpoderes no ano passado, e um pouquinho ali em terceiro lugar também uma insatisfação muito grande de boa parte da Câmara com Supremo Tribunal Federal, é aquela pauta anti-STF. Hoje, houve uma grande evolução na relação da Câmara com uma dessas insatisfações, a primeira que eu mencionei, que é pagamento, execução das emendas parlamentares. O governo, o presidente Lula, tinha feito um veto no final do ano ali, primeiro a LDO, depois a Lei Orçamentária de 2024, que afetava diretamente a velocidade de execução. Isso gerou imensa insatisfação. O Congresso estava se preparando para derrubar esses vetos e hoje o recado do Palácio foi mais ou menos o seguinte, diretamente expressado por Lula. Calma, não precisam fazer nada. A gente se compromete aqui a dar um jeitinho, executar essas emendas até junho, antes das eleições e a tempo de vocês entregarem alguma coisa para suas bases. É uma promessa, Daniel, uma promessa, porque você mesmo já reportou várias vezes que uma das, digamos, maiores causas de insatisfação no baixo clero da Câmara são os tais acordos não cumpridos. Esse é um acordo a ser cumprido? É que os acordos não cumpridos estão numa esfera um pouco mais alta. Arthur Lira, por exemplo, se ressente muito dos acordos que não estão sendo cumpridos ali. Ora ele direciona o foco para Alexandre Padilha, ora para Rui Costa. Agora o Rui Costa é um amigo e o vilão é Alexandre Padilha, mas Lula, em última instância, é quem está sendo cobrado. Essa é uma cobrança de Arthur Lira. O baixo clero cobra execução de emendas. Agora o governo está prometendo que vai honrar as emendas. Não precisa derrubar veto, não, pode deixar que a gente cumpre. Insatisfação do ano passado foi o descumprimento de acordos. Então vamos ver se agora a promessa vale, se a palavra tem valor. Haddad ganhou fôlego para negociar?
Ganhou fôlego. Ontem a gente falou disso aqui, né? Pelo menos na minha leitura, né? Houve uma análise de que ele perdeu na discussão da desoneração da folha, né? Ou seja, ele quis impor a medida provisória, vai ter que retirar, vai ter que batalhar por um projeto de lei, mas ele manteve a discussão. Então, ele ganha nessa discussão da articulação política. Ele está muito forte na relação com o Congresso e a agenda dele está mostrando resultados. Aí eu quero saber de você, Alessandra, essa relação entre quanto mais o governo arrecadar, ainda mais como resultado daquilo que o próprio Congresso aprovou, é como se fosse tá vendo como a gente fez certo? Então, assim, olha, se a gente arrecadar mais, a gente não vai contingenciar, não vamos bloquear orçamento, e aí vamos poder liberar emenda, vamos poder gastar mais. Como é que você enxerga essa dinâmica fiscal ao longo do ano? Se você puder incluir na resposta o que você mencionou anteriormente, que parte desses resultados não se repete? Perfeito. Bom ponto, William. Eu acho que essa é a tentativa do Haddad mesmo, né? Assim, acho que é tentar colher os frutos do que eles conseguiram aprovar em termos de resultado e aí ganhar um fôlego para tentar ao máximo empurrar com a barriga uma potencial alteração de meta. Né? E eu acho que ele vai... De meta fiscal, De meta fiscal. De déficit fiscal. Pensando que a meta do governo central é uma meta de zero. Hoje, o mercado projeta um déficit primário de 0,8% do PIB, nós também na tendências. Então, assim, o mercado é muito cético em relação ao cumprimento dessa meta. Mas a partir do momento que ele começa a ganhar esse fôlego, com dados melhores de arrecadação, uma economia que talvez tenha uma performance um pouco mais forte. Portanto, mais arrecadação. Mais arrecadação. Um mercado de trabalho ainda resiliente, porque por trás desses números a gente também viu um efeito de um mercado de trabalho resiliente. Então, essas notícias podem ajudar um pouco mais o Haddad nessa questão da arrecadação e aí empurrar a questão da meta para frente, pelo menos. Então, acho que tem alguns elementos. Na questão do resultado de janeiro, tem elementos pontuais, principalmente relacionados à tributação dos fundos exclusivos, até porque essa tributação, a gente está vendo esses números relacionados ao estoque, então tem ainda mais algumas parcelas, isso vai acabar. A parte de COFINS também, PIS/COFINS, que foi também um elemento positivo nessa divulgação, está relacionada à reoneração do combustível, né? Então também é um outro elemento. Agora, o que é um pouco mais ligado à economia tem a ver com a resiliência do mercado de trabalho, que aqui notícias positivas no campo econômico podem ajudar nessa frente também. Né? Daniel está me pedindo a palavra. William, um ponto me chamou a atenção aqui na primeira intervenção da Thaís e na resposta da Alessandra, que tem sido essa revisão sempre um pouquinho para cima. E eu entendi, Alessandra, que a Tendências também já revisou um pouquinho para cima a projeção de PIB para esse ano. Eu lembro aqui que em 2021 nós tivemos um resultado de PIB que foi maior do que inicialmente previsto pelo mercado, 2022 a mesma coisa e 2023 pelo terceiro ano seguido também, a economia cresceu mais do que inicialmente projetado. Neste ano, se isso se desenhar de novo, isso mostra, insinua que o nosso PIB potencial, a capacidade de o Brasil gerar crescimento sem pressionar a inflação, está aumentando um pouquinho também, era maior do que a gente estava prevendo inicialmente? Pois é, pode ser mais uma evidência. Na verdade, os economistas estão apanhando bem nos últimos anos com essa projeção de PIB, realmente. Porque... Você está falando do PIB ou do potencial de PIB? Do PIB, efetivamente, do PIB efetivo, viu, okay. William? Porque o resultado efetivo, quando a gente olha no final do ano, o resultado efetivo em relação àquele inicialmente projetado, ele tem ficado sistematicamente maior. Então, é esse mesmo ponto. Os economistas estão debatendo muito essa questão. Por quê? Porque pode ter aí por trás uma evidência de um PIB potencial maior. E por quê? Porque nós fizemos muitas reformas de meados de 2016 para cá. Reformas macro e reformas micro. E é sempre difícil captar os efeitos dessas reformas no PIB potencial. Então, talvez nós, economistas, não estamos conseguindo captar os efeitos dessas reformas. Alessandra, ao longo do tempo, o nosso PIB potencial vem descendo. A gente teve um PIB potencial, se não me engano, de 4,5% há uns 15 anos atrás e as últimas estimativas, porque isso evidentemente é uma especulação no sentido de deixa eu ver o que seria. Estava 2% ou abaixo. Você se arrisca a dizer qual seria o PIB potencial agora? Então, pelas nossas estimativas, está na casa de 2%, até se a gente pegar um prazo de 10 anos, ele é até um pouco acima de 2%. Né?
Mas é isso, assim, ainda há uma dúvida em relação a esse PIB potencial, essa mensuração. E é o que os economistas estão debatendo muito, né? E, além de tudo, tem a questão, mais recentemente, da questão fiscal. A gente tem aumentado... Isso que eu queria falar, né? Assim, nós tivemos um aumento de quase 2% de despesa, de aumento de despesa com a PEC da transição. Então, em 2023, nós tivemos 170 bilhões de reais a mais na economia. Lembrando 2017, quando o governo Temer descobriu que ele podia liberar o FGTS inativo, soltou 40 bilhões de reais na economia, o consumo subiu e salvou, tirou a economia brasileira da recessão naquele ano, né? E em 2023, 170 bilhões a mais de dinheiro. Agora, no final do ano, 90 e tantos bilhões de precatório. Tá certo que era devido, mas era uma coisa passada, quer dizer, o volume não necessariamente vai ser recorrente. Este ano, a previsão é de 80 bilhões em precatórios. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou esse número há pouco. Então, tem uma série de dinheiros aparecendo na praça que não necessariamente estão vindo do ganho de produtividade, não necessariamente estão vindo de uma qualidade estrutural, da composição estrutural do crescimento brasileiro. Acho que quem resiste a enxergar uma melhora do PIB potencial, mesmo considerando o efeito positivo das reformas, leva isso em consideração. A quantidade de dinheiros que surgiram na economia via endividamento público, que é disso que a gente está falando, se um país tem déficit e ele joga mais dinheiro na economia, isso é via endividamento público. Então, não necessariamente é um componente. É uma grande discussão econômica que você está jogando na mesa aqui agora, que no fundo o que ela está dizendo é o seguinte: a situação fiscal, no fundo, mascara a verdadeira economia real? De fato, a gente tem esse efeito muito importante de aumento de gasto público. Agora, as coisas não são excludentes. A gente pode ter aumento de PIB potencial e o efeito do maior gasto, né? Porque as reformas que nós fizemos desde 2016 para cá são reformas importantes. A gente ainda não consegue captar isso em produtividade, por isso que a dificuldade de medir se o PIB potencial está maior. Mas foram reformas importantes do ponto de vista macro, do ponto de vista micro, né? Seja do ponto de vista, quando a gente olha, por exemplo, mercado de capitais, teve uma evolução tremenda depois de TLP, reforma trabalhista, marcos regulatórios importantes, né? Então, isso acho que não são excludentes. Agora, a gente tem esse efeito, sim, de aumento de gasto. E a gente vai ter esse ano também o impulso que a gente chama impulso fiscal, esse delta de gasto, ele é menor esse ano, mas ele existe também, né? Mas esse é o ponto dela, Alessandra. A preocupação da Thaís é o fiscal. A minha, né? A preocupação, acho que... Dos economistas todos. Em geral. Eu não estou colocando você na situação de pintar o diabo na parede. É que tem sido recorrente aqui nas nossas conversas a preocupação com esse lado. É a sua também? Também. Lá na Tendências, nós somos muito preocupados com a questão fiscal, até porque nós projetamos déficit de 0,8 para o governo central neste ano. A dívida pública deve aumentar para 78% do PIB neste ano. Então, a questão fiscal para a gente é a grande luz amarela. Se a gente não conseguir reverter esse déficit mais rapidamente, porque a dívida é crescente no nosso cenário, a gente chega a 88% de dívida em 2028. É crescente nesses próximos anos. Quando é que isso vai virar um risco real? Assim, um risco real de aparecer nos preços, de aparecer em retração de decisão de investimento, porque isso ainda não apareceu. Quer dizer, todo mundo enxerga como um problema, mas ele ainda ele não aparece como um grande risco que vai provocar um desvirtuamento do país. Perfeito. Essa é a grande questão. Por que o mercado está tão tranquilo com essa trajetória? Por quê? Então, acho que tem alguns elementos que estão ajudando a percepção de risco em relação à economia brasileira. Por exemplo, a nossa situação externa. A gente fechou ano passado com uma balança comercial de quase 100 bilhões de dólares. A gente tem um déficit em transações correntes muito pequeno. A gente tem reservas cambiais, né, internacionais muito grande. Então, do ponto de vista dessa posição externa, o Brasil, entre outros emergentes, quando a gente sempre é comparado, ele é visto de maneira muito positiva. Além disso, nesse contexto mundial que a gente está observando agora, com esses movimentos, né, de mudança na ordem geopolítica e esse realinhamento de países, o Brasil aparece como um país emergente que tem algumas vantagens, né? Vantagens do ponto de vista de não ter questões, conflitos, de
ter um potencial alinhamento, essa uma questão aí que dá uma grande discussão também, mas com potências importantes como Estados Unidos e China, está próximo de um território de influência americano, né? Então a gente tem aí algumas vantagens que estão aparecendo também. Então o mercado também olha para isso. Alessandra, queria agradecer muito a sua disposição de participar da nossa roda, te dar nosso obrigado e boa noite, Alessandra. Obrigada, boa noite a todos.